bem-vindos a mais um Diversidades. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, o professor Emerson Musco, da cidade de Estrela, e que vem nos falar de um assunto que está assim muito em voga, muito discutido, tendo em vista os tantos eventos climáticos severos que temos passado desde o ano de 2023 e agora fomos assim pegos de surpresa por essa enchente histórica, como está sendo chamada, que aconteceu no mês de maio. Então, o professor Emerson Musco, seja bem-vindo ao Diversidades, né? E nós vamos pedir, então, Emerson, que tu te apresente aqui para os nossos seguidores. Muito obrigado. Bom, eu, além de professor, né, sou professor de biologia, fui professor também de universidades, da Univates, da Unilassalle. Acabei largando quando migrou para o online, porque para dar aula eu gosto do contato com as pessoas. Essa coisa online, para mim, era meio que deprimente. Durante a pandemia, tudo bem, mas depois eu achei complicado e saí de boa com as duas universidades. E trabalho também como biólogo na Prefeitura de Estrela. Na Prefeitura de Estrela há 25 anos, há mais de 30 como biólogo já, né? Comecei em 94, ainda antes de me formar. E dentro desse assunto principal, que envolve o Rio Taquari, desde 2000, então, eu estou dentro d'água, vamos dizer assim, de barco, em atividades de diagnóstico fluvial e tudo mais. E a gente tem acompanhado nos últimos 10 anos, em detalhe, como as enchentes têm se comportado. A nossa prefeitura, assim como outras do Vale, tem dados históricos armazenados e tal, e esses dados todos a gente pegou, dados da Univates, né? Tem o professor Eker da Univates também que trabalha muito com isso, a professora Sofia. Então, todas essas informações a gente junta, né, e vai montando o que é assim, a ideia central de trabalho. Só assim, falando do Rio Taquari, sem dúvida nenhuma ele hoje está na cabeça das pessoas, porque o impacto foi gigante, né? Vidas perdidas, patrimônios perdidos, vidas desestruturadas, perdidos, exatamente. Tudo isso, né? E quem não perdeu, digamos assim, nada, como é o meu caso, a minha casa faltou 50 centímetros para chegar à água, né? Não perdi nada, mas a vida da gente foi afetada. Eu passei agora um mês indo trabalhar por Roca Salles. É uma consequência. Né? Todo mundo teve a sua vida afetada. Não há pessoa no Vale que não tenha sido afetada. Uns mais, outros menos. E esse assunto todo, ele se tornou naturalmente emocional, né? A própria questão da dragagem, que relataste, ela vem sendo tratada de forma emocional, de forma emotiva. E não pode ser assim, né? A gente precisa tratar um assunto como esse de forma técnica. Entendo as pessoas que pedem de uma ou de outra forma, assim, com veemência e tal, mas não pode ser assim, tem que ser com procedimento técnico, usando tecnologias. E a dragagem em si, ela pode até ser feita, mas o que não pode é ser, como está sendo muito relatado na mídia, vamos dragar de Porto Alegre até Mussum. Não é assim. Né? Tu me permite te interromper um pouquinho para nós fazermos uma abordagem um pouco antes, né? Sim. A dragagem me parece ser uma consequência de tudo o que vem acontecendo, né? Mas eu gostaria de saber assim de ti, ó. Nós estamos no mês de junho nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente. O mês de junho é um mês que chama mais atenção ao meio ambiente, quando na verdade o tema meio ambiente, ele deveria estar assim a todo momento na nossa mente e sendo tratado, né? Então, professor, me diga assim, ó, meio ambiente, como o homem está tratando esse meio ambiente? É uma questão muito delicada tudo isso, porque na verdade às vezes as pessoas tratam a palavra meio ambiente como se fosse uma coisa a Amazônia, algum parque florestal. Exato. E não é. O meio ambiente é tudo, especialmente nós mesmos. Né? E infelizmente a nossa sociedade, não só a brasileira e gaúcha, mas a mundial, ela trata o meio ambiente de forma muito errada. Descaso. Exatamente. Basta a gente ver a questão lixo, por exemplo. Né? Os nossos municípios aqui do Vale, Estrela e Lajeado, estão entre os melhores do Brasil em reciclagem. E quando muitos chegam aí a 15, 20, 25% em meses. E não assim, são dados expressivos. não, assim, são os melhores do Brasil. Só que na Europa todo mundo está acima de 80%. Tem municípios que vão a 98% de reciclagem. Ou seja, a gente está muito atrás
desses países nessa questão. Eu sempre digo para os alunos que não existe população miserável que preserve o meio ambiente. Então a gente entende que muito desse descaso com o meio ambiente é a nossa situação econômica e social, que é complexa, né? E que piorou agora com a enchente. Mas a gente não pode, de forma alguma, esquecer que, entre outras coisas, estamos nessa situação econômica e social degradada porque nós degradamos o nosso meio ambiente. As prefeituras do Vale, Lajado, Estrela, Rui do Meio, gastam milhões todos os anos com a gestão do lixo. Com certeza. Esse dinheiro não é um dinheiro que vem de Marte. É um dinheiro que sai do bolso de cada um de nós contribuintes. E se nós tivéssemos atitudes mais corretas ambientalmente, as prefeituras economizariam dinheiro e poderiam botar isso em outras coisas que nos trariam benefícios. Então, nós mesmos estamos trabalhando contra nós. Né? Na minha casa, não tem coleta seletiva de lixo orgânico, por exemplo. Mas eu moro no interior e não boto lixo orgânico para a rua. Como eu moro numa casa no interior, claro, para mim é mais fácil, eu tenho uma composteira, não vai lixo orgânico para a rua. Quem mora num apartamento no centro de Lajeado, claro que é mais complicado. Sim. Mas dá para fazer. Tem equipamentos que se possa comprar de forma barata, aí pela internet até, ou fabricar em casa, né, com tonéis, dá para fabricar uma composteira que funcione bem para um apartamento. E no município de Estrela, em alguns momentos aí, a gente teve assim, alguns dados chocantes, né? Tem bairros, localidades do interior, por exemplo, que nunca vem orgânico, as pessoas tratam em casa. Mas tem localidades que eventualmente vem 50%, 60% do lixo que vem do interior e é orgânico. Sim, mas coisa... isso é corriqueiro, né? É corriqueiro isso. Infelizmente é. A gente deveria ter assim, uma conscientização maior. Consciência diferente. Exato, né? exato. Então, como professor, eu sempre digo, passa muito pela educação. Mas, ao mesmo tempo, como sou professor também há 30 anos, e desde quando eu era aluno, eu lembro que os meus professores falavam sobre isso. Não é falta de informação. As pessoas têm a informação, é falta de consciência. Então, se me perguntares como é que desenvolve essa consciência, eu realmente não sei. Eu tenho a esperança que a enchente agora traga ao menos isso. A consciência. Que tenha acordado, né? Que as pessoas se acordem. Até vejo assim com uma certa... A enchente teve uma pitadinha assim, de ironia na situação. Porque dentro da prefeitura, eu vinha sentindo nos últimos anos uma pequena melhora no sentido de as pessoas se darem conta de que o rio é parte da história delas e é parte da vida delas. A gente sempre dizia... Isso é um reflexo regional, eu percebo no Arroio do Meio também. Isso. A população, historicamente, virou as costas para os rios. Arroio do Meio, Estrela, Lajeado, viemos dos rios, né, a imigração, e se instalou à beira dos rios. E com o tempo a gente virou de costas para o rio. As casas no centro de Estrela, no centro de Lajeado, a frente era para o centro, para dentro, e não para o rio. E aos poucos as pessoas estavam pegando gosto pelo rio, começou a questão do turismo, navegação, muitas pessoas aí nos abraços ao Rio Taquari. Isso, essas campanhas de recolhimento. Vinha uma pequena melhora. Então parece até irônico da natureza, né, de quando começava a melhorar, veio a desgraça. Mas a gente não pode dizer que foi sem aviso e por nada. Porque eu lembro direitinho de quando eu era aluno de ensino médio, lá no meados dos anos 80, né, 85 por aí, o meu professor de biologia falava: daqui a 30, 40 anos teremos problemas muito sérios. Quando eu comecei a trabalhar esse tema, em 2000, uma das minhas primeiras palestras foi sobre aquecimento global. E aí as previsões do IPCC, que é o órgão da ONU que trata disso, dizia: na década de 20 teremos graves enchentes no sul do Brasil. Isso estava previsto. Sim, né? sim. Estava previsto. A gente é que não deu ouvidos. Então, claro, isso é função da prefeitura. Não, as prefeituras do estado, do Brasil todo, elas fazem muito o que o povo quer. Basta a gente ver o que as pessoas consideram como o diagnóstico de um bom prefeito. É fazer muito asfalto. Exato. Né? Exato. O prefeito que não faz asfalto não é bom. Não é bom. Mas isso não é culpa dos políticos, é culpa também deles. Mas é muito culpa nossa. Né? Quantos de nós, quando conversam com o candidato a vereador, dizem assim: eu quero tratamento de esgoto, eu quero mata ciliar, eu quero ações que combatam o aquecimento global? Quase ninguém. Eu converso com vereadores e eles dizem: ninguém pede isso, cara. Ninguém pede. Então, assim, pede asfalto. Pede asfalto, Pede exatamente. asfalto. Então também é culpa nossa. Não é, a gente tem que aprender, enquanto sociedade, que a gente não pode culpar alguém. A enchente agora é culpa do rio. Não. Sim. O rio foi vítima também.
porque ele também está destruído. Nesse momento, todas as pessoas buscam um culpado. Exatamente. Aí não há um culpado, somos todos nós. As nossas atitudes nos trouxeram até aqui. Então, como sair desse buraco que a gente se meteu? Como sair desse buraco? Todo mundo tem que fazer força junto para o mesmo lado. Que lado é esse? O lado da conservação. Os alunos têm me perguntado muito nos últimos dias, tem como reverter? Não tem mais. Não tem mais como reverter. As mudanças climáticas estão aí. Estão acontecendo, estão aí. né? Se a gente pegar de 2000 a 2024, já tem mais ou menos meio grau aí de elevação de temperatura no estado. Isso é pouca coisa. Não é pouca coisa. Nós que somos um pouquinho mais velhos que a gurizada, os nossos invernos da infância e os invernos de agora. Os nossos verões da infância e os verões de agora. Quando eu era guri em casa, nunca tinha ar-condicionado. Hoje em dia, como dormir sem ar-condicionado? Né? Então, o mundo está mudando e a gente não está enxergando. Eu brinco que é como filho, né? A gente, quando está todos os dias com o filho, praticamente não vê ele crescer. Os parentes distantes que ficam 1 ano, 2 anos sem ver, quando encontram eles, meu Deus, exatamente. Assim é a questão ambiental. A gente está no dia a dia, a gente normaliza isso. É uma doença que alguns sociólogos chamam de normose, né? É normal. E aí não fazemos nada para corrigir. Tá? Então, como resolver isso? Tem que começar por cada um de nós. É fundamental que cada um de nós, sem botar culpa em prefeitura, no vizinho, na China, não. É cada um de nós. Como é que eu ajudo isso? Aquilo que está ao meu alcance. Eu gosto muito daquela historinha, né, do gurizinho que passa na beira da praia resgatando as estrelas do mar. Né? Sim. E aí vem o pessoal diz, tem milhões aí, tu não vai resolver o problema. Estou fazendo a minha parte. Isso aí. Então é isso que falta muito, é cada um de nós. No pouco de cada um, né, que se chega o trabalho de formiguinha que Exatamente. Nós não vamos ter um salvador da pátria, não vai vir um prefeito, um governador, um presidente que resolva, em aspecto nenhum da sociedade. Quem tem que resolver os problemas da sociedade é a sociedade. A gente viu agora com a ponte aí, Arroio do Meio e Lajeado, né? Quando a sociedade quer, ela faz. Belos. Né? Não que as prefeituras de Arroio do Meio e Lajeado não tenham ajudado, claro que ajudaram. Né? Fizeram obras das duas margens, trabalharam pesado as prefeituras. É preciso louvar as duas. Como eu não sou funcionário de nenhuma das duas, posso elogiar. As duas trabalharam bastante para isso. Mas a sociedade trabalhou. Empresários trabalharam. Muitos profissionais deram seu tempo para ir lá e trabalhar e fazer uma parte. Então, a sociedade é capaz, mas tem que querer. Mas, assim, professor Emerson, o que a sociedade pode fazer? De que forma? São tão pequenas as coisas que a sociedade pode fazer que parece ridículo que não faça. Coisas do tipo, esse assunto que a gente já falou, o lixo. O lixo. Esse é crucial, porque o lixo que vai lá para uma usina de lixo e começa a fermentar, ele gera metano, joga metano na atmosfera. O metano é 23 vezes pior do que o gás carbônico em termos de efeito no aquecimento global. Então vejam, se eu em casa faço uma compostagem adequada, eu diminuo esse impacto. Eu tenho como agir melhorando essa questão do lixo. Melhor gestão do lixo. Práticas econômicas em casa, do tipo, agora aí na enchente, né, no trabalho lá na Defensiva de Estrela, eu fiquei 15 dias a fio trabalhando lá. Teve um período ali que a gente ficou 5 dias sem banho. Aí meu primeiro banho foi num posto de gasolina. Aí tem um reloginho lá que tu registra, 7 minutos de banho. Eu não precisei dos 7 minutos. Deu para desligar claro que não. Mas quantos tomam banho de 15, 20, 30 minutos? Então, controlar o tempo de banho, evitar desperdício de água. Isso tudo ajuda? Tudo ajuda, porque a gente conserva o ecossistema. A gente protege os ecossistemas. Tudo o que a gente fizer de lixo, de economia de gasolina. Por exemplo, se tu precisares ir daqui até o mercado, né? Tem gente que faz essa distância de 500 metros de carro. Vamos a pé. Vamos a pé. Né? Então todas essas pequenas atitudes, tudo influencia. Isso. Continuamos depois, então, no segundo bloco. Estamos aqui com o apoio e patrocínio da Fruteira do Centro. Até mais.